Eu quero falar um pouco sobre música. Não falar de música medieval, música antiga, música contemporânea, mas falar sobre a música dentro de um contexto espiritual. Mas para começar a falar sobre música, eu quero falar sobre Caim. Que Caim, quando foi expulso da presença de Deus, ele foi para uma terra chamada Nod, que significa terra de fuga, exílio, ou podemos sintetizar e simplificar como uma terra sem Deus. Ele foi para uma terra sem Deus. E ele naturalmente teve os seus descendentes nessa terra de Nod. E os seus descendentes, entre os seus descendentes houve o sexto descendente da sua descendência, se chamava Jubal. E ele foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E baseado nisso, nós acreditamos que Jubal foi o criador da música instrumental. O que isso tem a ver com fé, com Bíblia, com Jesus, com salvação? É bom a gente ir lá nas origens para buscar, para beber na fonte e desmistificar algumas coisas. Eu sei que também se fala muito sobre Lúcifer, que era regente, que era um grande músico, que regia a orquestra celeste e tal. Eu não quero entrar nesse detalhe porque no céu não me compete falar, me compete falar sobre as coisas aqui dentro do mundo que eu vivo, aprendo e me desenvolvo e tento melhorar como ser humano e conhecer mais ao Deus que eu prego, que eu procuro me alimentar da sua palavra, da vida que ele tem para me oferecer. Então, assim como outras ciências que foram criadas tiveram seu princípio, seus esboços, o embrião, e muitas ciências foram pessoas que não cultuavam a Deus ou cultuavam outros deuses, deuses imaginários, deuses do inconsciente coletivo, deuses da natureza, deuses das colheitas e tantos outros deuses. O que nos interessa aqui é Jubal. Ele era um homem, com certeza habitava na terra de Nod, na terra sem Deus. E como se sabe, nós sabemos que o homem pode desenvolver muitas coisas sem Deus. O homem desenvolveu a ciência, o homem desenvolveu a música, o teatro, as artes e tantas outras tecnologias, enfim. O limite criativo do homem não existe. Ele é capaz de inventar e recriar e se recriar enquanto... mas o que a música tem a ver com isso? Que a música está inserida em todos os contextos da vida humana, em todos os setores da vida humana, no social, no político, no religioso. Enfim, a música faz parte da estrutura humana. Agora, por que os primeiros instrumentistas eram descendentes de Caim? Talvez seja resquícios da nossa natureza pecaminosa, ou de grande parte da nossa natureza criminosa, pecadora, assassina, violenta, porque também Caim é nosso irmão. Queiramos ou não queiramos, ele é nosso irmão. É o irmão segundo a carne, segundo a nossa natureza decaída. E por que os seus descendentes foram que inventaram a música instrumental, os primeiros instrumentos de sopro? Isso, quem tem as respostas é Deus. Eu quero só lembrar a você que é músico, que aspira a ser músico, que procure conhecer biblicamente, assim como a história da música contemporânea,
A música que o mundo apresenta, ver o que se pode aprender, o que se pode usar no sentido de aperfeiçoar. O problema é que a música, ela mexe muito com o ser humano porque ela abre portais dentro do ser humano, abre situações espirituais dentro da alma humana que dão abertura a espíritos das trevas, a demônios, se você preferir, que podem se insinuar, que podem se alojar, que podem nos tornar orgulhosos, vaidosos, adoradores de nós mesmos, de si mesmos, ensimesmados, que pode achar que, por exemplo, num ambiente de culto, a presença do Espírito Santo não vai se manifestar se eu não tocar, se em mim a coisa não acontece, não flui, Jesus não aparece. E é essa vaidade que pode crescer em dimensões e proporções incomensuráveis e indescritíveis. Bem, sabemos que até pelo próprio desenvolvimento inventivo, criativo do homem, porque eles desde o princípio quiseram, por exemplo, criaram a Torre de Babel porque queriam ser grandes, queriam ser vistos, queriam ser lembrados, queriam atingir os céus com a força do braço, da mão, da construção humana, da arte humana. Isso faz parte, a nossa vida toda. Nós só vamos entender a nossa vida de uma maneira espiritual quando mergulhamos nessa natureza espiritual através de Jesus, do seu Espírito, da sua graça, que nos leva, do batismo, que nos leva a uma morte do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa vaidade, dos arquétipos do inconsciente, de toda a célula que compõe a humanidade, que nós temos em cada um de nós a célula primitiva do homem, e todos nós estamos ligados, quer queiramos ou não. Quando um sofre, todos sofrem, todo o corpo está sofrendo. Quando um se alegra, todos se alegram. O corpo ainda está em processo de cura, o corpo de Cristo, que é a humanidade, ainda está em processo de cura. E nós ainda temos muito que aprender das coisas espirituais. Por enquanto, o homem, mesmo no seu caminho espiritual, ele se valeu de muitas coisas do mundo, da inspiração do mundo, da criação, do poder criativo que o mundo tem, porque, na verdade, os artistas do mundo são bons, os músicos são bons, são excelentes. São vaidosos também. A música tem essa característica de mexer com a alma humana, e se a gente não vigiar, ela nos derruba, e nós nos tornamos adoradores não de Deus, mas da criatura, que é o pior. Nós só vamos, por isso mesmo que tem que ter um novo nascimento, uma reestruturação do padrão mental, do que está padronizado na nossa vida, de tudo aquilo que nos liga, que nos mantém conectados com o mundo, com a criação deste mundo, com a criatividade desse mundo. Nós temos que nos desvencilhar disso para entrar no poder criativo, deixar que Deus crie através de nós, no poder criativo do Espírito Santo, do poder criativo de Deus, porque só Ele pode trazer coisas que sejam realmente úteis para o seu reino. Não quer dizer que eu vou fazer parte do reino se eu pegar um violão e sair cantando canções de louvor. Isso não quer dizer nada para Deus, porque o louvor não é apenas tocar canções e dançar e saltar de alegria na presença de Deus. É um coração contrito, é agradecido, que reconhece a sua limitação humana, que sabe que pode ser vaidoso, orgulhoso. Isso é fato, que a causa da queda de Lúcifer foi o orgulho. E nós, geralmente, na grande maioria, caímos pelo orgulho, pela vaidade, do fazer humano, das obras
da mão do homem, das nossas mãos. Deus abençoe e te faça refletir sobre isso. Que nós precisamos conhecer as coisas novas de Deus, que às vezes estão muito focadas no nosso olhar, no nosso campo de visão. Nós precisamos sair dele, entrar no mundo espiritual e pedir a Deus que desenvolva a nossa visão espiritual para nós entendermos o que Deus quer de nós, do nosso fazer, do nosso crer, da maneira como nos conduzimos no seu reino, na caminhada para a vida eterna. Deus te abençoe, ilumine o teu caminho e te dê a graça da salvação.